Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Fábio, sou motorista de aplicativo há aproximadamente 4 anos e meio, né? Trabalho nessa área já com várias estratégias, já tenho uma boa experiência aí de como andam funcionando as corridas, né, no aplicativo. Então galera, eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu gostaria de até criar um canal, esse canal com o nome de Uber na Real. Eu vou ver se vai ser possível nesse nome, porque eu quero trazer uma realidade, porque tem muitos motoristas, muitos YouTubers, aliás, na internet, falando muito de benfeitorias, benefícios, aliás, ganhos, que você consegue fazer 500, fazer R$ 1.000 e não sei o que, trabalhar 12 horas, escolher corridas, fazer R$ 2 o quilômetro. E essa realidade eu quero trazer para o pessoal daqui de Brasília, principalmente. Porque aqui em Brasília, segundo informações que eu tive, é uma das tarifas, uma das menores tarifas praticadas no Brasil. Interessante isso, né? Porque Brasília, né, centro, capital do país, mas é a realidade que está acontecendo, principalmente atualmente. A gente está aqui no mês de junho, iniciando hoje, dia 1º, e a realidade que está acontecendo é exatamente o quê? Maioria das corridas, vou falar de Uber primeiramente, tá? A 99 teve uma queda de valor, né? Até considerável, o valor ficou bem mais baixo do que o praticado anteriormente, mas tem corridas vantajosas porque ela ainda continua com o dinâmico multiplicador, coisa que a Uber, né, com essa dinâmica que eu particularmente considero fake, porque eu particularmente eu já vi corridas, eu tenho até prints aqui, eu posso ver se depois eu mostro para vocês aqui, eu dou uma pausa, ou vai aparecer aqui no canto se eu puder fazer essa edição, mas em princípio tem corridas aqui que eu recebi que faz 6 quilômetros, aliás, perdão, 7 quilômetros aproximadamente de trajeto com passageiro, mais uns 2 quilômetros para buscar, ou seja, 9 quilômetros a corrida por 10,36, com dinâmico aplicado de 2,25. E aí ir para outra corrida, às vezes com menor quilometragem do que essa, pagando os mesmos 10,36 sem dinâmico nenhum. Então, assim, é uma realidade que eu estava até conversando com alguns colegas e analisando alguns vídeos falando sobre o assunto. Isso é um marketing que envolve em cima de gaming. O que é o gaming? A pessoa sente, são vários gatilhos mentais que eles utilizam jogando com o motorista para poder provocar ele a se sentir entusiasmado a fazer determinada corrida ou ir para tal região porque tem um dinâmico tal. E não é um real, não é o valor real, né? E o que está acontecendo? Na realidade, infelizmente, estamos enfrentando uma recessão muito grande no nosso país. Muitas pessoas estão perdendo emprego, ou alguns perdendo emprego, outros precisando de complementar renda, porque o valor que está recebendo de seus empregos não está dando para pagar as contas, porque tudo aumentou. E isso aumenta a concorrência para os motoristas que vivem da plataforma. E a plataforma não quer nos tratar como profissionais. Eu estava assistindo um pedaço do vídeo daquele que tá tendo uma conferência aqui em Brasília, para poder definir como vai ser a regulamentação e tal. E o próprio palestrante lá falando sobre questão de ganhos e etc., aquelas coisas que são colocadas lá, ele mesmo estava falando que a Uber, eles tratando o serviço como serviço de carona. Ora, carona, é lógico, né? Se, por exemplo, se eu tô indo daqui pro plano piloto, por conta própria, sozinho, e, poxa, alguém pede carona dizendo pra mim, te dou, sei lá, se eu gasto, vamos dizer que eu gasto R$ 10 de gasolina pra ir pro plano piloto, pra um determinado lugar, e a pessoa chega e me propõe me pagar R$ 5, eu tô no lucro, né? Mas isso para quem não visa ganhar lucro com o aplicativo ou andando com o carro, e sim apenas compensar o seu custo, entendeu? E os aplicativos trabalham nessa linha, porque eles não podem tratar a gente como profissionais. Nós não somos profissionais, né? Analisando esses pontos, por exemplo, você fazer corridas aqui pagando a R$ 1 o quilômetro,
A média das corridas aqui é 1,20, 1,10, 1,20. A maioria das corridas aqui em Brasília, por exemplo, corridas acima de 15 quilômetros, elas pagam entre R$1,10 e R$1,20. Você vai ver R$1,50, R$1,70, R$2 em corridas de 2, 3, 1 quilômetro. Por exemplo, uma corrida de 1 quilômetro, obviamente, se a taxa mínima é 5 e pouco, essa corrida está pagando quase R$4 por quilômetro. Então, assim, é esse tipo de análise que eu quero que vocês entendam da realidade que a gente está vivenciando hoje como motoristas de aplicativo nesse mercado, da grande concorrência. Ah, a culpa é da Uber? Tá, ela pode ter essa parcela de culpa, mas se a gente analisar bem, ela não é a total culpada. O que está acontecendo hoje? Se a gente tem um aplicativo que trabalha com demandas de carona, né, que é o que está se dizendo, pagando em média aí R$1,10, R$1,20, né? Com a recessão que está hoje, se esses valores aumentarem, vai aumentar o valor para o passageiro. Aumentando o valor para o passageiro, você vai ter mais desistência, porque afinal de contas a recessão não é para poucos, é para muitos. Então tá difícil para muitos. Então aquela pessoa que às vezes tem uma determinada receita e ele costuma fazer determinadas coisas, o lazer dele é de um jeito ou de outro, ele começa a fazer o quê? Não, cara, não vai dar para eu ter o luxo de ir de Uber para tal lugar. Eu vou ter que ver se eu acho algum amigo, se é algum evento que ele tem que ir com amigos, ou vai encontrar com amigos, de repente ele vai conversar para poder fazer o quê? Corrida comparada. Vou passar na casa do A, pegar o B, se ele for pedir. Se não, do contrário, ele vai buscar carona. Então, é essa a realidade que a gente está vivenciando. Então, o que o aplicativo está fazendo? Ele está tentando, de certa forma, né? Por exemplo, a Uber, tem hora que ele joga 35% de desconto, né? Ontem mesmo eu fiz uma simulação de sair do Setoró para ir para o CIA, uma corrida de 18 quilômetros, estava saindo para mim como passageiro, pagando R$18. A Uber não paga menos do que R$22 nessa corrida. Ou seja, ela vai estar pagando para poder subsidiar essa corrida para o passageiro. E isso acontece sim. Ah, muitos vão dizer, mas a Uber fica com 40%, com 50%, com 60%, com 70%. Tem corridas que sim. Tem corridas que sim. Mas muitas corridas, você pode fazer corridas aí durante a semana. Faz uma corrida aqui do plano piloto, por exemplo, para Valparaíso, uma corrida de 30 quilômetros aproximadamente. Essa corrida, ela está pagando 30 quilômetros, 33 quilômetros aí, ela vai estar pagando aproximadamente R$41, 39, dependendo, né? Até R$44, dependendo também da tua distância do passageiro. Quando você vai ver, o passageiro está pagando uma corrida de 33 quilômetros, ele está pagando 32, R$31,99. Eu tenho prints disso também. Eu fiz corridas como essa que eu estou falando. Eu não estou falando aqui só por nada, não. Agora, as corridas menores, aí quando é que a Uber acaba metendo a faca? É quando a corrida em lugares que tem show, aquela coisa toda, porque realmente ela pega e limita. Só que lembrando, essa bendita dessa dinâmica picolé, que a gente chama que é de valor fixo, ela é fake. Ela é só para atrair. Você vai ver corridas que estão pagando R$20 de dinâmica e às vezes quando você vai fazer o cálculo do quilômetro para ver aquela média que era uma corrida padrão, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo que de 1 para 1, vamos dizer que 10 quilômetros seja R$10, aí aparece lá dinâmico de R$20, né? Claro, isso é um valor mínimo. Às vezes essa corrida está te pagando R$60 para 10 quilômetros, R$50 para 10 quilômetros. Mas por quê? Porque ela limita ali aquele demonstrador, que é aquele valorzinho ali que é fixo, mas ela vai depender do valor que o passageiro solicitou na plataforma. Por exemplo, aquele passageiro que você tá ali, ele tá recebendo essa corrida, tá sendo demandado, tá pedindo essa corrida para ir, um exemplo, para rodar 10 quilômetros, e o valor lá, a dinâmica tá altíssima, tá dando R$60 para ele. Vamos dar esse exemplo, tá?
Que acontece? Aí o dinâmico lá tá 12,50. Dependendo, às vezes tem motoristas que acabam não aceitando. Isso cria o quê? Isso faz com que a Uber levante esse valor para entregar para nós motoristas. Então, ao invés de pagar R$10 mais 12,50, que seria R$22,50, R$25, R$29, às vezes ela entrega essa motorista, essa corrida para a gente por R$43. Por quê? Porque a demanda foi solicitada por 60. Então ela trabalha uma margem, é flutuante. Aí você fala, pô, mas isso é absurdo, é abusivo, tal. Cara, eu acredito assim, eu acho abusivo o valor mínimo de cada corrida chegar ali a 1,10, até 90 centavos o quilômetro. Isso eu acho abusivo. E lembrando também, tá, que a Uber, ela é a única que te paga do ponto de embarque, aliás, do ponto que você recebeu a corrida até o ponto de desembarque do passageiro. Diferente da 99, que ela paga para você do ponto de embarque até o desembarque. E a InDrive da mesma forma. Do ponto de embarque é o preço que fica definido para mínimo lá para o passageiro ofertar. Claro que você tem a liberdade na InDrive de negociar esse valor, menos ou mais. Isso é massa demais, é muito bom. Só que a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Existem essas diferenças. E outra, o que está acontecendo na noite? O que está acontecendo para você trabalhar? Hoje, se você trabalha, antigamente você tinha demanda o tempo todo. Por mais que ela não pagasse tão bem, mas tinha demanda o tempo todo. Agora não. Devido à concorrência, a quantidade de motoristas que estão no mercado agora, né? Você olha os aplicativos, pode experimentar. Abre um InDrive, coloca no modo passageiro. Você vai ver que vai estar vários motoristas em qualquer pontinho que você defina como local de embarque. Na Uber do mesmo jeito, na 99 da mesma forma. Então, assim, é interessante a gente perceber que o momento não está tão favorável. Agora, você querer, vou pedir aqui, vamos reivindicar uma tarifa de R$2 o quilômetro no mínimo. Aqui em Brasília é impraticável, é impossível. Por quê? O pessoal estava até me falando, o táxi, ele cobra R$2,80 o quilômetro. O táxi. E assim, o que eu vejo de falha em determinados, eu vejo de madrugada. Eu acho que assim, na minha opinião, aí é uma opinião minha que eu acho que valeria considerar, é que tipo, nas corridas da madrugada, a partir de meia-noite, 1h da manhã, por exemplo, as corridas tivessem um acréscimo de pelo menos 20% para o motorista por 1 quilômetro rodado. Ou seja, se uma corrida que paga R$1,10 o quilômetro, R$1,20 o quilômetro ou R$1 o quilômetro, sei lá, ela pagasse aí na casa dos R$1,40, R$1,60 o quilômetro no mínimo, porque não faz sentido, igual aqui em Águas Claras, não faz sentido eu me deslocar para pegar um passageiro para fazer uma corrida de 3 quilômetros para receber R$5,95 ou R$5,59. É absurdo isso, é desumano, né? Eu tenho que fazer esse tipo de corrida. A 99 ainda paga R$7, né, como valor mínimo, assim como a InDrive. Mas a InDrive não paga R$8? Não, R$8, mas você está subsidiando 10% dessa corrida, porque você pagou adiantado a taxa, né? Então você está recebendo R$7,20. Tá por aí. Então, galera, nesse vídeo eu quero falar esse assunto, deixar para vocês aí refletirem o momento que a gente está, e eu quero falar também, em um próximo vídeo, a gente vai estar falando outros assuntos aí que com certeza vai valer muito a pena acompanhar, tá joia? Um forte abraço aí, se você puder fortalecer aqui nesse canal, dá o seu joinha, se valeu para você aí o que eu tô falando. Se você discordar, sinta-se à vontade, coloque nos comentários aqui embaixo a sua opinião, o que você acha que está acontecendo aqui em Brasília, tá? Principalmente, porque a maioria dos youtubers são de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e lá é outra realidade.
Lá o valor do quilômetro, na maioria das corridas, é quase R$ 2 mesmo. E aí vai, mas aqui em Brasília não é aquela realidade. Então eu resolvi trazer vídeos aqui justamente para a gente dialogar sobre isso, tá bom? Obrigado aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.